Se você continuar no mesmo lugar, fazendo do mesmo jeito, sem avançar no seu conhecimento, de cada 10, você vai ficar com 2 e às vezes 3. Não é justo com você, não é justo com a cliente. Temperamento e personalidade. Nós falamos aqui que quando você pensa em personalidade e quando você pensa em temperamento, algumas pessoas confundem o significado de uma coisa e de outra. Outras pessoas acreditam que as palavras são sinônimos, ou seja, são palavras diferentes para explicar a mesma coisa. Entretanto, personalidade e temperamento são diferentes. Por exemplo, a primeira diferença que eu citava é que a personalidade tem 9 tipos diferentes e 4 tipos de temperamento. Vamos falar, então, quais são os tipos de personalidade, para que você possa aí ter isso mais claramente e certamente vai entender o quanto é diferente uma coisa da outra. Quando nós falamos de personalidade, nós estamos falando que existem 9 tipos. Todas elas estão dentro do Enneagrama. Mas vamos falar quais são as 9 possibilidades de personalidade que o indivíduo pode se manifestar. Nós também comentamos que a personalidade, ela deriva do DNA da família da mãe, da família do pai, e também se consolida mais 25% na primeira metade da fase cetária, ou seja, naquela fase onde a criança é concebida até 3 anos e meio de idade. Nesta fase é a fase que consolida a personalidade que deriva ali do âmbito cultural, ou seja, do lugar onde você vive, da maneira da qual você é tratada, como você é orientada, e as coisas que acontecem à sua volta naquele período da metade da primeira fase cetária, ou seja, até mais ou menos 3 anos e meio de idade. Então quando você olha no espelho, você enxerga o seu rosto e consegue identificar qual a sua personalidade? Quando você olha no espelho e já sabe a sua personalidade, você consegue entender qual é o temperamento que está predominante para você hoje? Essas são as perguntas que você deve responder olhando no espelho, mas também olhar para os seus parceiros, os seus colaboradores, os seus auxiliares, ajudantes e principalmente as pessoas que trabalham junto com você. Mas, excepcionalmente, muito mais importante ainda, também é você observar a sua cliente. E o objetivo nosso, enquanto visagismo, é levar para vocês oportunidades de você atender cada vez melhor a sua cliente, se fazendo, utilizando, se beneficiando, se fortalecendo, crescendo como profissional, sabendo quais são os tipos de personalidade. Lembrando que começa primeira personalidade é o perfeccionista. Segunda personalidade, o prestativo. Terceira personalidade é a pessoa que tem uma personalidade de ser bem-sucedida. É um comportamento, ser bem-sucedido. Quarta personalidade romântica. Quinta personalidade é a personalidade do observador. Sexta personalidade é o questionador. Sétima é a personalidade do sonhador. Oitava personalidade é o confrontador. E nona personalidade, preservacionista. Então, olha lá, perfeccionista, prestativo, bem-sucedido, romântico, observador, questionador, sonhador, confrontador e preservacionista. São 9 tipos de personalidade. Quando você pensa nas personalidades, oportunamente, a gente vai falar sobre cada uma delas para que você possa ter alguns indícios para perceber quando a cliente tem esta ou aquela personalidade. Mas você também pode já começar a pensar em você, porque como você se conhece e como você pode olhar no espelho e tentar descobrir, você é perfeccionista? Você é super prestativo? Você se acha bem-sucedido? Você é romântico? Você é muito observador? Ou você é um questionador? Você é um sonhador? Você está sempre confrontando com as pessoas? Ou você é uma pessoa que sempre está de maneira preservada? Ou seja, é preservacionista. Então, as personalidades são 9. Eu descrevi todas elas aí, mas eu dizia que temperamentos são 4. Eu pergunto, a pessoa que tem uma personalidade romântica,
qual é o seu temperamento? Fica essa pergunta no ar. Segundo, uma pessoa que é questionadora, qual é o seu temperamento? É aí que as coisas se juntam. Não importa quais das 9 tipos de personalidade, quais delas é a sua. O que importa é que personalidade você adquiriu com o seu DNA e aquele ambiente cultural que você viveu quando você era pequeno. Eu dizia também que tem mais 25% restante que são adaptados quando você vai morar num lugar longe da sua cultura original e você tem que se adaptar àquela cultura local por uma questão de usos e costumes. Mas quando nós falamos de 9 personalidades, eu dizia, qual dessas personalidades tem qual temperamento? A verdade é, qualquer personalidade pode ser temperada, porque temperamento vem de temperância, e qualquer uma dessas 9 personalidades podem ser temperadas com um temperamento. Por exemplo, uma pessoa que é confrontadora, ela pode ser sanguínea? Pode. Ela pode ser colérica? Pode. Ela pode ser melancólica? Pode. Ela pode ser fleumática? Pode. Significa que, independente de qual das 9 personalidades seja a sua, ainda assim, você pode ter qualquer uma das 4 temperamentos atuando em você. Quando a gente fala atuando em você, a gente quer dizer principalmente que quando a gente fala de sanguíneo, o que é uma pessoa sanguínea? A pessoa sanguínea é uma pessoa mais focada no ar. O que é uma pessoa colérica? Ela é mais focada no fogo. Uma pessoa melancólica, ela é mais água. Uma pessoa fleumática, ela é mais terra. Olha que interessante, né? Quais são os 4 temperamentos? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Quando você pensa nos temperamentos, eles estão ligados diretamente aos temperos, porque os temperamentos temperam a sua personalidade, independente de qual personalidade você tem. Significa que se você for uma pessoa sanguínea, você tem aptidão a consumo maior de pimenta. Quanto mais pimenta você come, mais você pode manifestar o seu temperamento sanguíneo. Quando você come as coisas predominantemente mais com sal, você tem mais probabilidade de manifestar o seu temperamento colérico. Mas qual a sua personalidade? Uma daquelas 9. E esses temperamentos vêm da palavra tempero. Esses 4 temperos podem atuar em qualquer uma das personalidades. Depende de fatores externos incontroláveis. Depende do que acontece que vai motivar você a isso ou aquilo. Isso é para você entender que quando a gente estava falando de sanguíneo, consome mais pimenta. O colérico consome mais sal. O melancólico, ele consome mais azeite. E o fleumático consome mais vinagre, ou seja, coisas cítricas, limão, esse tipo de coisa, tipo de tempero. Por que a gente está falando isso? Porque para o temperamento se manifestar na sua personalidade, ou seja, para o tempero temperar a sua personalidade, depende das coisas que acontecem à sua volta. No dia do seu aniversário, você fica super feliz. Então, supostamente, você foi temperado com alegria, felicidade, satisfação, vai parecer mais sanguíneo. No dia que é o dia de final do mês, que é o dia de você fazer todos os pagamentos, você precisa ficar muito compenetrado, atento a todos os detalhes, porque você tem que pagar todas as contas no dia certo. Você tem que ser muito organizado. E para isso, independente da sua personalidade, você tem um comportamento mais colérico, mais organizado. Quando a gente fala em melancolia, é alguém que fica sempre falando e chorando, falando e chorando. A gente fala que é alguém que fica resmungando, né? Quando a pessoa está resmungando, ela está melancólica. Então, em vez dela resolver ou dela comemorar, ela fica ali lamentando. E lamentando, falando e muitas vezes até se emocionando, chorando. Já o fleumático é aquela pessoa que se conformou. Ela está com problema, não tem o que fazer, perdi, não tem para onde eu correr, já foi mesmo e agora não tem nada que possa resolver a minha vida. Isso está ligado diretamente à maneira como a pessoa pensa, mas a sua personalidade continua a mesma. É que esses fatores vão interferindo com mais veemência na pessoa. Por que a gente fala isso, né? Que é muito poderoso quando você consegue identificar na sua cliente a personalidade dela. E depois também imaginar que pode acontecer alguma coisa ali em volta dela, que embora ela tenha aquela personalidade,
ela vai ser temperada com algum acontecimento. Imagina que você está no supermercado comprando coisas para o seu aniversário, super feliz, comprando as coisas. E de repente entra alguém para assaltar o supermercado. Você fica imensamente assustado e nem se lembra do aniversário mais. Significa que aquele acontecimento que não depende de você, está acontecendo ali onde você está. Aquilo interfere, aquilo tempera a sua personalidade. E você, então, vai se comportar de acordo com aquilo que está acontecendo. Que podia ser o seu aniversário e agora você está no meio de um assalto. Isso é para mostrar que as coisas funcionam dessa maneira. Mas eu vou dar um exemplo muito claro que acontece dentro dos nossos espaços de beleza. Certamente já aconteceu com você. Acontece todos os dias nos espaços de beleza. Então, o que é que acontece? Primeiro, a cliente vai no espaço de beleza e leva seu filho. E aí, lá no espaço de beleza, essa cliente, vamos imaginar que ela tenha uma personalidade mais para sonhadora. Vou pensar assim, ela tem a personalidade sonhadora. E aí, ela leva a criança e ela quer que você corte o cabelo dessa criança do jeito que ela acha que fica melhor. Pensa na situação. Ela idealizou para a filha dela um visual que ela acha interessante, que ela acha... Sim, enfim, ela tem os seus ideais de sonhos e ela projeta naquela criança, no seu filho. E ela pede que você execute um corte dentro das perspectivas da personalidade dela. Mas já a criança é questionadora. A criança não está pronta para ter um visual como se tivesse uma personalidade sonhadora. Ela questiona, mas por que isso? Mas por que assim? Eu não quero isso. Eu não gosto disso. Mas por que você quer que eu faça assim? Não, mas eu não gosto assim. Mas eu não vai ficar legal assim. Meu cabelo não é assim. Eu não gosto. Então a criança fica questionando o porquê a mãe quer impor aquele estilo sonhador naquela criança. Quando você tem conhecimento, você observa a diferença entre a personalidade da mãe, sonhadora, e a personalidade da criança, questionadora, você tem que imediatamente fazer o entendimento que está acontecendo ali uma desavença entre os dois. Eu, como profissional, falo para a mãe, mãe, eu entendo o seu sonho de querer que ele pareça assim. Entretanto, ele questiona, porque ele tem o seu próprio gosto. Ele quer parecer com o grupo dele, a tribo dele, as crianças da idade dele. Eles têm aquilo que ele mais gosta. E ele não se conforma com você querer impor para ele aquilo que você acha melhor, porque você sonhou, você gosta disso, parece mais... parece que ele vai ficar mais interessante a seus olhos, mãe, não aos olhos dele. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali era uma discussão de uma pessoa que tem um conceito melancólico, porque ela quer e fica resmungando porque quer, e não está ali entendendo que a criança também tem a sua personalidade e que também tem a sua preferência, e a criança fica ali rebatendo de maneira colérica que ela não aceita aquilo que a mãe está impondo. E aí isso aconteceu principalmente com uma mãe que tem um casal de gêmeos. Então ela tem um menino e uma menina que são gêmeos, e a mãe, que é essa sonhadora, fica ali querendo intervir. Já a filha, que estava junto, a filha é mais romântica. E a filha deixa a mãe colocar tudo aquilo que a mãe pretende colocar no visual dela. Ela mesma, a filha, ela está mais preocupada em agradar a mãe do que agradar a si mesma. E a mãe não se conforma que o filho não aceita, mas o filho é questionador, a mãe é sonhadora e a filha é romântica. Então são personalidades diferentes vivendo o mesmo momento de conflito, de discussão, aonde o filho quer saber por que é obrigado a seguir o que a mãe quer. Então, quando nós temos esse entendimento, nós adquirimos uma habilidade de lidar com essa situação, de maneira a mãe falar assim, nossa, obrigado, você foi tão gentil, você foi tão paciente. Eu não fui paciente. Como eu sou capaz de identificar a personalidade, que tipo de tempero está agindo naquele momento ali, é mais fácil eu separar, é mais fácil eu organizar isso e pensar que se eu seguir a orientação do que o filho quer, é ele que vai usar, não é a mãe. Se eu fizer do cabelo dele o que a mãe quer, ele vai odiar não só o resultado, como vai odiar a quem executou o trabalho também. Então, eu tenho que ficar bem com a mãe ou bem com o filho ou a filha. Sempre temos que preservar, e isso é clássico do visagismo, que é preservar quem vai usar a imagem. E assim, ambos continuam meus clientes, a mãe continua meus clientes, o filho continua meu cliente e a filha também. Mas porque eles acreditam que eu tenho uma habilidade de lidar
com o conflito. Podemos dizer que sim, mas na verdade é como nós conhecemos sobre as personalidades e a influência do temperamento que atua naquela situação, porque lembra que ali rolou uma situação de questionamento, que portanto está no quesito mais colérico, mas incidindo no filho, que é questionador, o conceito de tempero colérico, a mãe sonhadora, no perfil de atuação colérica, que ele explicar para ele porque ela acha melhor, e a filha vendo o conflito, que é mais romântica, atuando ali numa situação imensamente de uma relação, de um debate com tempero colérico. Então, é muito importante, é fundamental, é prazeroso, é divertido quando você tem conhecimento e você usa isso a favor do seu trabalho, a favor das suas clientes. Então, o visagismo, entre outras coisas, o que ele faz, na verdade, é trazer uma possibilidade muito grande para você, é abrir para você uma maneira de você lidar com as pessoas, lidar com os conflitos, mas principalmente entender que cada pessoa tem uma característica. E a característica dessa pessoa não vai mudar. Por quê? Essas características são características da personalidade. A personalidade não muda. Fulano tinha uma personalidade mais brava, agora ele é mais manso. Ele não mudou a personalidade, ele continua a mesma. É que antes ele estava temperado de um jeito e hoje ele está temperado de outro. Então, o temperamento pode manipular a forma de você enxergar, mas a personalidade é imutável. Então, quando a pessoa consolida a personalidade em 3 anos e meio, ela está resolvida nesse momento e ela não vai mudar mais. Não vai mudar mais. Mas eu disse para vocês assim, por exemplo, quando a gente vai falar dos temperamentos, a gente tem que pensar na cabeça da gente, né? Tempero, pimenta, sal, azeite, vinagre. Sensações, picante, salgado, amargo e azedo. Isso são coisas que ajudam você a entender melhor sobre os detalhes, porque as coisas estão nos detalhes. Quando você pensa em órgão, vamos pensar no órgão que predomina cada um dos temperamentos, né? O sanguíneo está ligado diretamente ao sangue. O colérico está ligado diretamente ao fígado. O melancólico está ligado diretamente aos rins. E o fleumático está ligado diretamente aos pulmões. Então, assim, o conhecimento, gente, é uma coisa libertadora. O conhecimento te ajuda a fazer coisas que você jamais podia imaginar. E quando a gente fala de aprender e de tomar conhecimento, a gente podia dizer para você assim, quais são os pontos positivos de uma pessoa sanguínea? A pessoa sanguínea, a via de regra, ela é muito simpática. Qual que é uma característica de uma pessoa colérica, né? Ela é emocional. Ela quer emocionalmente resolver as coisas ali de maneira rápida. E às vezes a pessoa que é colérica emocional parece arrogante. E a pessoa que é simpática muitas vezes também pode ser pavio curto. E a pessoa que é apática também pode ser acomodada, pode ser ligeiramente acomodada. E já o ponto positivo do fleumático é que ele tem uma certa disciplina. Ele não muda, ele fica ali, aquele jeito conformado com aquilo que aconteceu. Mas esse conformismo também é caracterizado por uma certa indecisão, porque ele não é capaz de querer mudar o resultado, ele aceita o resultado simplesmente. Mas você precisa lembrar que a origem da personalidade está na estrutura. A personalidade é um conjunto de características psicológicas que permitem nós sermos como nós somos. E se nós somos assim, nós não vamos mudar, nós somos assim, ponto. Está resolvido, é assim que é. E é individual. Não é porque eles são gêmeos que eles são da mesma personalidade. Mas nasceram no mesmo dia, da mesma mãe, tá, mas as personalidades são diferentes, porque como é carga genética, cada um pode pegar mais de um ou mais do outro e vir com uma personalidade completamente diferente. Entretanto, quando acontecer uma festa, parece que todo mundo está feliz. Então, todo mundo pode estar sanguíneo. Quando acontece uma fatalidade, todo mundo fica na hora triste. Então, é o tempero do acontecimento externo incontrolável atuando naquelas pessoas que têm personalidades completamente diferentes. Sabe quando você fala, nossa, aconteceu uma coisa assim, fulano na hora já, parece que não estava acontecendo nada, ele já tomou a frente, resolveu, foi mais decisivo. É porque, embora ele foi temperado de uma maneira, a sua personalidade faz ele agir de maneira mais organizada e resolutiva. E quando a gente fala de temperamento, a gente fala que ele designa também do conceito psicológico, ou seja, o aspecto especial à personalidade. Quer dizer, como esse aspecto especial de temperamento atua em cada uma dessas personalidades. É mais ou menos isso a ideia que você precisa ter a respeito de como funciona a personalidade de temperamento. Mas por que isso é importante para o profissional? Você lidar com pessoas. E às vezes você não consegue se entender com a cliente
Quantas vezes a manicure, uma pessoa tão importante no processo do salão, fala, nossa, aquela cliente é toda estressada. Não é da personalidade dela. E se você entender a personalidade dela e conseguir conversar com ela, entendendo qual é a personalidade dela, você fideliza a cliente. Você sabia que a cada 10 pessoas que você atende, você consegue ficar só com 2 ou 3? De cada 10 clientes novos que você atende, o que você fica são 2 ou 3 no máximo. Ou seja, você perde no mínimo 7 a 8 pessoas que você atende nova. Por quê? Porque você precisa saber informações para lidar melhor com essa cliente. Manicure, esteticista, maquiador. Quantas vezes o maquiador faz uma maquiagem linda na pessoa e quando acaba, ela não gosta da maquiagem? A maquiagem certamente ficou maravilhosa. Mas quando você consegue perceber qual é a personalidade da pessoa, você já sabe, por exemplo, que ela é questionadora, mas você não acha que esse lado aqui está diferente desse? Você não acha que a boca está torta? Porque ela está sempre questionando alguma coisa. E quando você entende a personalidade e trabalha aquele eixo, ela fala, nossa, ele é tão educado comigo, tão gentil, nossa, ele é tão maravilhoso, adorei ele. Por quê? Porque você a tratou respeitando a sua personalidade. Então, qual profissional de beleza? Cabeleireiro, barbeiro. Barbeiro fala assim, nossa, mas minha barba não está certa, não está legal. Não está boa assim, não está legal. Porque o cara vai estar certo, está direitinho. Olha, não estou, porque algumas pessoas, se você discutir, estou dando exemplo do questionador, né? Se você discutir com o questionador, você vai brigar com ele o resto do dia, porque ele está questionando. Se você falar, sim, vou arrumar agora, e vai lá e só simula uma coisa mínima, ele já se conforma, porque ele questiona, e você precisa entrar naquele questionamento dele e falar, encosta um pouquinho que eu vou mexer de novo. E você, se você só simular que acertou, mostra para ele, ele fala, agora sim, agora tá bom. Porque é da característica dele, com tudo. Desenho de sobrancelha, micropigmentação, escovista, colorista, todos os profissionais que envolvem a área da beleza precisam aprender visagismo. E quando aprender visagismo, vai perceber que é muito melhor e é muito mais interessante você inverter. De cada 10, você conquistar 7 ou 8. E um erro importante, e aí esse erro que eu vou falar, ele tem a função principalmente de fazer você pensar, fazer você meditar sobre um olhar visagista e importante nesse formato. Presta atenção. Sabe quando você atende 10 pessoas novas e ficam 2 ou 3? Bom, as pessoas que ficam gostam de você. E elas voltam. E elas vão voltando. E só fica perto de você aquelas que gostam de você e aquelas que voltaram. Aquelas 7 ou 8 que você perdeu, nunca mais voltam. E aí você pensa assim, todas as clientes que eu tenho me amam. Sim, mas elas são grupos de 2, de cada 10 que você atendeu. Quando você tiver conhecimentos de visagismo, você vai entender que, sabendo lidar com cada uma dessas clientes, você pode ficar com as 10 ou 8, mas não ao contrário. E como as pessoas que ficam à sua volta são as pessoas que gostam de você, nós temos o hábito de nos equivocarmos achando que nós somos o máximo. Porque todas as minhas clientes me amam. Sim, mas para você construir esse conjunto de clientes, a cada 10 você pegou 2. Quando você tem conhecimento, a cada 10 você pode ficar com 8 ou com as 10. É muito melhor, é muito mais agradável. E nós nos enganamos, achando que todo mundo que está à nossa volta gosta da gente. E gosta mesmo. Só que são grupos de 2, de 100 que você atendeu, ficou com 20. Então, o visagismo ajuda você a inverter essa estatística. De cada 100, você fica com 80. Imagine só que se você atender 5 clientes por dia, com uma carteira de 120 a 150 clientes, você trabalha o mês inteiro, não precisa de cliente nenhuma mais nova. Mas você perde todos os dias uma cliente porque você negligencia o conhecimento de entender qual é a personalidade dela. E depois que você entender a personalidade, quando você unir essa informação, qual é o temperamento? Hoje ela está mais feliz, hoje ela está mais triste, hoje ela está melancólica, hoje ela está mais colérica. Você não tem que falar isso para ela, você tem que perceber e levar o tom da conversa naquele padrão. Porque alguma coisa aconteceu que temperou ela. Eu estou percebendo que você hoje está mais alegre. Nossa, que legal, o que aconteceu? Porque você sabe qual é a personalidade dela, você sabe que ela está
mais feliz porque ela está demonstrando, naquele dia, ser temperada de forma mais alegre, mais simpatia e, portanto, mais sanguínea. Então, ela está mais comemorativa. Então, todas as clientes que entrarem no salão, olha com calma, seja gentil. Você percebe qual a personalidade pelos detalhes. É muito simples. Quando você aprende, é muito simples. E você aprende para quê? Para deixar de perder cliente todos os dias. Manicure faz um trabalho lindo, maravilhoso, incrível. Aí a cliente fala assim, mas não está um pouco manchado esse canto aqui? Porque ela é questionadora. O exemplo que eu estou dando é sempre da questionadora. Você fala assim, não está. Como ela é questionadora, você fala assim, tá, deixa eu dar uma repassada. E você vai lá e dá uma pequena repassada novamente, praticamente você sabe que não precisava mais. Mas como ela é questionadora, se você não se pôr no lugar de alguém que é questionadora, e você bater de frente com ela dizendo que não está, ela vai continuar achando que está, porque ela é questionadora. Então, custa você ir lá e simular uma limpeza novamente, sabe o que ela vai fazer? Ficou ótimo agora. Porque você entendeu a personalidade dela e ela sempre vai fazer isso. Eu falo muito que a pessoa que é mais observadora, ela risca no meu cabelo assim, bem no meio. Aí você faz a risca, ela fala assim, mas não está bem no meio, não está no meio direitinho como eu queria. Você fala, que mulher louca. Não é louca. Ela não é louca, ela é muito observadora. E ela acredita que aquele detalhe pode se fazer toda a diferença. E aí, ainda mais se ela for perfeccionista, aí você pirou, porque ela vai ter uma sensação de que esse lado tem mais fios do que esse. Não, mas tem mais, não está mais curta. Então, entenda a pessoa que você vai inverter o jogo. De cada 10, você vai ficar com as 10, ou no mínimo com 8. Mas se você continuar no mesmo lugar, fazendo do mesmo jeito, sem avançar no seu conhecimento, de cada 10, você vai ficar com 2 e às vezes 3. Não é justo com você, não é justo com a cliente, não é justo com o seu negócio, não é justo com o seu bolso, não é justo com o final do mês, quando você vai pagar as contas. Você precisa entender as pessoas e quem lidar com o público, quem lidar com beleza, quem lidar com imagem, quem lidar com sonho, precisa ter conhecimento. Como você pode pegar as informações da cliente, né? Você pega observando, você tem que ser observador, né? Você tem que observar e tatear de maneira bastante suave e você vai chegar lá, e isso é muito importante, não é um pouco importante, é muito importante, né? Isso faz toda a diferença no seu ganho, no seu relacionamento do dia a dia, né? E aí, quando a gente fala aqui de casos que ocorrem, eu podia contar vários casos para vocês poderem ilustrar, mas eu acredito que quando eu falo dessa cliente que tem o casal de filhos gêmeos, né? Um menino e uma menina, e que os 3 têm personalidades completamente diferentes, você imagina a guerra que não fica dentro do carro. Você imagina os 3 dentro do carro? Você imagina o garoto questionador, a garota romântica e a mãe sonhadora. Então fica aquele conflito de por que eles ficam brigando tanto dentro do carro, né? São pessoas de personalidades completamente diferentes. Aí você fala assim, as pessoas brigam tanto, brigam, mas quando acontece alguma fatalidade, eles se unem na hora. Não é, porque aquela coisa que aconteceu, externo, tempera eles com aquele acontecimento. E aí eles se autoajustam, eles não mudam a personalidade. Eles se autoajustam por causa do fator externo incontrolável, que foi o fato que originou atrair ou subtrair de dentro deles aquela sensação de tempero do que aconteceu, temperou a personalidade de todos eles e por algum momento eles se autoajustam. Mas ninguém muda a personalidade nunca. Nasce com ela, se construi até 3 anos e meio e depois assim vai permanecer e não vai mais mudar. Eu queria que vocês fizessem um exercício. E esse exercício é que você se olhe e tente identificar qual a sua personalidade. Então, eu vou colocar aí, eu vou lembrar vocês mais uma vez. Olha, perfeccionista, gosta tudo arrumadinho, tudo em ordem, tudo no lugar. Prestativo, está sempre querendo ajudar, sempre quer ajudar. Você vai deixar que o negócio já pega antes. É muito prestativo, está sempre querendo ajudar de tudo quanto é forma. Aquele bem-sucedido, que por mais que ele esteja devendo tudo no banco, esteja com o cartão de crédito estourado, não sei o quê, ele sempre tem uma pose de quem é muito bem-sucedido. É uma característica da personalidade dele. Romântica, pessoa que é romântica. Tudo que acontece, ela vê um certo romantismo. O observador, aquele que parece que você pergunta para ele, ele não responde. Ele fica olhando aqui, olhando ali, olhando ali. É observador. Depois, adiante, a gente vai tratar cada um desses temas individualmente para dar várias características. Mas para você tentar descobrir, como exercício, como você é, qual que é a sua personalidade. E aí, o questionador, você vai dizer assim, se você é uma pessoa questionadora,
você mata na hora. Você fala assim, nossa, tudo eu fico questionando. Tudo eu questiono. O questionador é aquele cara que ele é mais fácil de se identificar, porque ele é questionador e, de cara, ele está sempre causando confusão com o outro, porque ele quer sempre saber o porquê. Então, a pessoa fala assim, porque eu falei para fazer. Não, mas por quê? Então, o questionador é muito fácil de se identificar. O sonhador é tudo que ele vê, ele cria uma sensação de que, ai, que bacana, ai, que maravilhoso, ai, vai ser lindo. Está sempre sonhando, nunca está com o pé no chão. E tem aquele confrontador que ele não é alguém que questiona. Mas se você fala sim, ele fala não. Você fala fazer sol, ele fala que vai chover. Você fala que está de dia, ele fala que está de noite. Você fala que nossa, o dia hoje está horrível, ele fala que está lindo. Ele sempre gosta de confrontar a sua opinião, a opinião de qualquer pessoa, seja o que for, ele confronta a pessoa. E o preservacionista é aquela pessoa que, de certa maneira, ele procura preservar a opinião dele. Você fala assim para ele, o que você acha? Aí ele fala assim, eu que pergunto, o que você acha? Porque ele se preserva, ele não quer se abrir. Ele fica fechado, ele fica parado. Por mais que você queira conhecer ele não deixa. Então você percebe que ele é preservacionista. Ele sempre se preserva, ele não quer que ninguém conheça ele, que ninguém observe ele. Mas é muito fácil de perceber. Então, primeiro exercício, tenta você adivinhar. Depois, quando você parar para olhar no espelho, tenta adivinhar qual dessas personalidades você tem. Daqui uns dias, eu vou mostrar para vocês 9 desenhos. Mas vou mostrar muito rápido, assim. 9 desenhos, bem rápido. E vocês que estão acompanhando, vai ter que, assim, em segundos, escolher um dos desenhos, rapidamente. E gravar o número que corresponde àquele desenho. E depois você vai descobrir que esse teste, muitos anos já vem sendo usado, que você se identifica no olhar com aquele desenho que diz exatamente qual é a sua personalidade. É um teste. E você vai encontrar, se você não sabe, ou se você sabe, você diz, olha, a minha é tal, e já deixa anotado qual você acha que é a sua. Quando eu mostrar as imagens, por alguns segundos, do lado de cada imagem tem um número, de 1 a 9. Quando eu tirar a imagem, você vai gravar na sua cabeça o número de uma imagem que mais te agradou. Pode olhar lá onde você anotou, que é a mesma personalidade. É um teste utilizado há muitos anos e é uma maneira muito bacana de você identificar a personalidade das pessoas comprovadamente. Lembre que você tem que olhar no espelho e tentar descobrir qual é a sua personalidade. Eu gostaria muito de que você parasse um pouquinho e pensasse que você merece ter conhecimento. Você merece atender 10 clientes e conquistar as 10. Na pior das hipóteses, conquistar 8. Mas atender 10 e ficar só com 2 não é justo para você. Você manicure. Quanto trabalho, quanto você se esforça para agradar a pessoa. Ela sempre acha que essa aqui não está tão retinha. Ai, mas ficou tão linda. Nossa, ficou maravilhosa, né? Adorei. Calma que eu vou melhorar um pouco mais ainda. Não, mas tá ótimo. Calma que eu vou melhorar. Então, assim, você precisa conhecer mais sobre as pessoas. E isso é para tudo. Quando você conhece a pessoa, você aprende a lidar com ela e você faz um sucesso incrível. A pessoa que controla, uma dessas pessoas é confrontadora. Eu acho que eu falei controladora, né? Confrontadora. Está sempre se confrontando com as outras situações, não é controladora. Eu falei controladora, é que no calor da emoção eu devo ter citado errado. Então eu vou repetir. Perfeccionista, prestativo. Bem-sucedido, romântico. Observador, questionador. Sonhador, confrontador e preservacionista. Esses são os 9 tipos de personalidade. E para a gente arrematar, os 4 temperamentos são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Os temperamentos temperam cada uma dessas personalidades de maneira diferente.